campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá! Nos nossos assuntos de família, o nosso tema hoje é o poder do pensamento. Se tu tiveres gostado, no final do vídeo, não te esquece de curtir. E também nós temos sempre um link que fica abaixo, que leva até o texto que dá a base para a nossa conversa de hoje. E quem começa a nossa conversa hoje é a Eide. Sobre o poder do pensamento, devemos considerar o pensamento como uma força viva. O pensamento, ele é tudo, segundo diz o Evangelho. E ele é tudo mesmo. Nós nos alimentamos dos nossos pensamentos e às vezes até dos pensamentos alheios. Temos que ter um cuidado muito grande na seleção desses pensamentos por causa da sua carga energética. Um pensamento negativo pode nos adoecer e um pensamento positivo, um pensamento realmente saudável, vai nos trazer saúde. Então, o poder do pensamento é muito grande. Somos criaturas, né, de Deus e, portanto, temos essa faculdade de criação e criamos, por meio do nosso pensamento, criamos formas de pensamento. O que são essas formas de pensamento? Elas nada mais são do que as nossas criações temporárias, mas que, sendo repetidas muitas vezes, elas vão adquirir uma temporária independência, uma temporária, não digo independência, mas uma vida temporária. E elas vão procurar se alimentar daquele pensamento que as gerou. Então, daí surgem os pensamentos repetitivos e a espiritualidade também é atraída por essas vibrações e a qualidade do nosso pensamento vai determinar a qualidade daqueles que convivem conosco como entidades espirituais. Portanto, o pensamento é muito importante. Não sei o que o senhor acha disso, irmão Pércio. Eu estava acompanhando a sua reflexão e concluindo que nós estamos sempre associados àqueles que pensam como nós nos sentimos. Então, ao pensarmos, nós produzimos vibrações que se expandem de nós e que se sintonizam com aquelas vibrações em que se mantém afinidade. Então, estamos sempre reforçando e reforçando-nos com aqueles que vibram como nós vibramos. Assim, quando pensamos, vibramos, e quando vibramos, nos associamos com aqueles que pensam como nós. Naturalmente, falamos sobre a qualidade do pensamento. E a qualidade do pensamento é dada pelos sentimentos. Pensamentos felizes ou infelizes, eles revelam sentimentos felizes ou infelizes, e se associam, portanto, também a sentimentos, alma a alma. Pensamento é uma força integradora, então. Nós nos unimos uns aos outros através do pensamento, embora não estejamos pronunciando uma única palavra, esboçando qualquer gesto. Sem dúvida alguma, o pensamento é uma força, uma capacidade que Deus nos deu. É a expressão da própria alma. Somos nós mesmos e seguimos, através daquele pensamento, em direção daqueles que pensam como nós pensamos, dos objetivos que estabelecemos. Sem dúvida alguma, pensamento é uma grande força que Deus nos concedeu. Lorena, tu pensa assim?
Eu concordo com o que vocês estão dizendo, mas eu vinha me acompanhando e pensando assim, né? Como é difícil a gente ter controle do pensamento, como é desafiador, porque a nossa mente é muito rápida, né? E a gente nem percebe e já vai ali formando um pensamento. Então, a gente tem que ter assim muita vigilância, né? Sobre o pensamento e o tempo todo, porque às vezes é quase, a Eide estava comentando isso, assim, é quase como se o pensamento tivesse autonomia, né? Independência, ele sai e a gente faz muito rapidamente uma associação de pensamentos, né? Então, a gente encadeia vários pensamentos. Então, o cuidado da escolha do que a gente pensa, porque vai determinar um tempo que a gente vai ficar envolvido ali. Então, da gente pensar numa higiene de pensamento, como a gente pensa em higiene do nosso corpo, né? Escova os dentes, toma banho, lava o cabelo, da gente poder ter esse cuidado com a nossa mente, né? Uma higiene mental também, assim, de ter bastante cuidado nisso. E à medida em que a gente consegue fazer isso e aprender, a gente poder passar para as nossas crianças e para os nossos jovens também. Como é que tu vê, Regal? O pensamento que vamos tratar sobre o poder é impressionante, né? Vocês colocaram com muita propriedade a nossa vinculação com o mundo maior, com os espíritos, encarnados e desencarnados, né? Obsessões. Todas essas questões estão ligadas ao poder do pensamento, estão ligadas ao pensamento. Tanto foi assim que o Kardec, lá pelas tantas, fazendo o Livro dos Espíritos, pergunta, tá, mas e aí, quem é que nos governa? Somos nós, somos os espíritos. E os espíritos disseram que, de ordinário, ou seja, quase sempre, né, nós somos governados pelo mundo espiritual. Então, olha como temos que saber, né, a sutileza, aquelas coisas que chegam assim, muitas vezes, e entram dentro da nossa mente e não conseguimos tirar. Ou então, como nós direcionamos o pensamento. Porque estamos falando do poder, e o poder ele pode ser para o bem ou para o mal. Ele pode ser para cima e para baixo. Então, nós temos que ter um equilíbrio de pensamento, né? E só para finalizar essa questão, me lembrei do que uma das médiuns do Kardec, que fez a segunda parte do Livro dos Espíritos, Hermance Dufour, ela diz assim, que todo conhecimento, toda cognição está na mente, no pensamento, né? Ele é só conhecimento. E quando ele vai ao coração, aí é transformação. Então eu achei muito bonito essa situação de nós fazermos o pensamento chegar até o nosso coração e transformar. Sinara, o que tu achas desse pensamento todo aí? Pois é, o nosso pensamento está intimamente ligado ao nosso sentimento. Eles se confundem, né? A gente não pensa algo que esteja descolado do nosso sentimento, pelo menos na maioria das vezes. E tudo que vocês falaram foi super importante e resume muito, né, essa questão e o quanto é importante a disciplina, né? O quanto é importante a gente disciplinar, eu diria até a gente administrar os nossos sentimentos e consequentemente, os nossos pensamentos. Pensamentos negativos geram desequilíbrio, geram doenças, geram sofrimento. Pensamentos positivos geram saúde, geram paz, geram tranquilidade, geram harmonia. Então, o que nós queremos para a nossa vida? Queremos nos manter em harmonia ou em desarmonia? Acredito que todos queremos para a nossa vida a harmonia, o bom humor, a alegria, a fé, a esperança, enfim. Então, vamos nos acostumar, vamos nos habituar a disciplinar o nosso pensamento. Vamos administrar, porque todos temos condições.
E assim como a gente administra e disciplina tantas outras coisas na nossa vida, vamos vencer esse desafio de disciplinar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que é disciplinar a nós mesmos. Assim, nós encerramos o nosso assunto de família de hoje, com muita gratidão pela companhia de vocês e renovando o convite para que continuem nos acompanhando aqui no nosso canal. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.